A vida tem formas estranhas de nos ensinar o que realmente importa. Quando olho para trás, vejo uma menina assustada, encolhida no escuro, tremendo de frio. Vejo o passado que tentei esquecer, mas que moldou quem sou hoje. Hoje sou uma avó, uma matriarca, mas nem sempre foi assim. Meu nome é Edna dos Santos, tenho 81 anos e moro em Itajaí, Santa Catarina. Muita gente me vê como uma mulher forte, alguém que carrega a família nos ombros e mantém todos unidos. Mas o que poucos sabem é que minha força veio de um passado que me obrigou a ser forte, quando tudo o que eu queria era ser amada. Antes de continuar, quero saber: de onde você está assistindo essa história? Deixe um comentário aqui embaixo. Saber que minhas palavras alcançam tantos lugares me enche de alegria. Hoje, tenho muito a ensinar. Mas um dia, eu fui só uma menina que queria sair do escuro. Minha infância aconteceu entre as paredes úmidas de uma casa simples, próxima ao porto de Itajaí. O cheiro de maresia se misturava com o vento gelado que entrava pelas frestas da madeira. Eu conhecia bem aquele cheiro, porque muitas vezes ele era a única companhia que eu tinha. Minha mãe se chamava Mariana, uma mulher dura, amarga, que nunca soube demonstrar afeto. Não sei se um dia me amou, mas se amou, nunca deixou transparecer. Eu não lembro de seus abraços ou de suas palavras doces. Só lembro dos gritos e do barulho da fechadura girando quando eu era trancada. Ela me teve jovem, sozinha. Meu pai sumiu antes mesmo de eu nascer. Talvez tenha sido isso que a tornou tão fria, talvez tenha sido a vida. Mas o que sei é que para ela eu não era uma filha. Eu era um peso. E ela fazia questão de me lembrar disso todos os dias. Eu tinha irmãos, mas não éramos iguais aos olhos dela. Os meninos podiam errar, podiam correr, podiam gritar. Eu não. Para mim, qualquer deslize era um castigo. Qualquer resposta atravessada, um empurrão. Qualquer falha, uma noite no porão. O porão ficava no fundo da casa, abaixo da cozinha. Pequeno, frio e escuro. O chão era de terra batida e as paredes sempre úmidas. Quando chovia, o cheiro de mofo ficava insuportável. Mas nada era pior do que o silêncio. O silêncio e a certeza de que eu ficaria ali por horas, talvez até dias. A primeira vez que fui trancada no porão, eu tinha 6 anos. Não lembro o que fiz para merecer aquilo. Talvez tenha derrubado alguma coisa, talvez tenha falado alto demais. Só lembro das mãos dela me arrastando e da porta se fechando atrás de mim. Chorei, gritei, bati na porta até minhas mãos doerem. Mas logo aprendi que ninguém viria me tirar dali. Aprendi que gritar não adiantava, que chorar não fazia diferença. Foi assim que comecei a engolir as lágrimas. Foi assim que aprendi a ser invisível. As noites no porão eram as piores. O frio subia pelas paredes e eu me encolhia num canto, abraçando as pernas, tentando encontrar algum calor no meu próprio corpo. Eu ouvia os ratos andando no escuro. Às vezes, sentia o peso deles passando perto dos meus pés. Mas o pior era a fome. Minha mãe me deixava ali sem comida, sem água. Quando finalmente abria a porta, me olhava com desdém e dizia: "Se aprendeu a lição, pode sair." Eu nunca sabia qual era a lição. Só sabia que não queria voltar para o escuro. Eu tentava agradá-la. Tentava ser a filha perfeita, obediente, silenciosa. Mas nunca era suficiente. A qualquer momento, eu poderia dizer algo errado, fazer algo errado, respirar errado. E lá estava eu de novo, atrás da porta fechada, engolindo o choro. Os anos passaram e o medo virou rotina. Eu já sabia contar as horas pelo movimento da casa. Sabia quando minha mãe acordava, quando saía, quando voltava. Aprendi a me mover sem fazer barulho, a evitar qualquer coisa que pudesse irritá-la. Mas mesmo com todo o cuidado, às vezes era inevitável. Uma vez, quando eu tinha 12 anos, um copo escorregou das minhas mãos e quebrou no chão.
No instante seguinte, minha mãe já estava me puxando pelo braço. Eu não resisti. Sabia que não adiantava. Dessa vez, ela demorou mais para me tirar do porão. Fiquei lá por 2 dias inteiros. 2 dias sem comida, sem água, ouvindo a vida continuar lá fora enquanto eu definhava no escuro. Foi ali que prometi para mim mesma. Um dia eu sairia daquela casa e nunca mais voltaria. Naquele porão eu tive tempo para pensar, para perceber que minha mãe não me queria ali e que se eu não fizesse algo, acabaria morrendo naquele lugar. Talvez não fisicamente, mas minha alma já estava se apagando aos poucos. No silêncio daquela noite, algo mudou dentro de mim. Pela primeira vez eu não chorei. Pela primeira vez eu não pedi para sair. Apenas fechei os olhos e imaginei um futuro onde eu nunca mais precisaria ter medo. E foi ali que plantei a primeira semente da minha fuga. Eu ainda não sabia como, ainda não sabia quando, mas sabia que aquele porão não seria minha prisão para sempre. Minha história não termina no escuro, muito pelo contrário. Mas para entender como cheguei até aqui, você precisa saber tudo o que aconteceu depois. Depois daquela noite, algo dentro de mim mudou. Eu ainda era uma menina assustada, mas agora carregava um segredo dentro do peito. Eu não pertencia mais àquele porão. Eu pertencia ao mundo lá fora. E mais cedo ou mais tarde, eu encontraria um jeito de escapar. Minha mãe não percebeu a mudança em mim. Ela achava que eu continuava sendo a mesma garota submissa, sempre encolhida, sempre obediente. Mas por dentro, eu estava contando os dias. Qualquer fresta, qualquer descuido, qualquer brecha seria minha chance. Eu comecei a observar tudo com mais atenção. Os horários em que ela saía, os momentos em que a casa ficava vazia. Eu sabia que não poderia fugir de mãos vazias. Então, aos poucos, comecei a esconder pequenas migalhas de pão, algumas moedas que achava no chão. As noites continuavam frias, mas agora eu tinha esperança. No escuro, deitada no chão de terra, eu sonhava com a liberdade. Eu me via correndo por uma estrada sem fim, sentindo-se do vento bater no rosto, sem o peso daquela casa sobre mim. Então, o dia chegou. Minha mãe saiu mais cedo do que o normal, dizendo que voltaria tarde. Meu coração disparou. Eu sabia que aquela era para minha única chance. Se eu não aproveitasse, talvez nunca mais tivesse outra. Com as mãos tremendo, fui até a cozinha. Peguei o pedaço de pão que eu havia escondido dias antes. Meu coração batia tão forte que eu achei que poderia ser ouvido pela vizinhança. O medo me dizia para voltar, mas algo maior me empurrava para frente. Quando coloquei os pés para fora da casa, foi como se o ar estivesse diferente. Pela primeira vez, eu não estava fugindo para o porão. Eu estava fugindo para a vida. Corri sem olhar para trás. Corri como se o passado pudesse me puxar de volta a qualquer instante. Eu não tinha para onde ir, mas não importava. Eu só precisava me afastar. Passei por ruas desconhecidas, cruzando vielas que nunca tinha explorado antes. A cidade era grande, mas eu era pequena e invisível. Ninguém notava uma garota de pés sujos correndo pelo asfalto. Depois de um tempo, minhas pernas fraquejaram. Eu me encostei em uma parede e tentei recuperar o fôlego. Meu estômago roncava e o pão que levei não parecia o suficiente para me sustentar. Mas pela primeira vez, eu senti algo que nunca havia sentido antes: esperança. Eu precisava de ajuda, mas quem ajudaria uma menina desconhecida? Pensei em voltar, pensei em me esconder, mas então lembrei de uma vizinha que sempre foi gentil comigo, Dona Célia. Ela morava algumas ruas acima da minha casa. Respirei fundo e bati na porta dela. Quando ela abriu e me viu ali, descalça, com os olhos marejados, não precisou de explicações. "Entre, menina", ela disse. E naquele momento percebi que pela primeira vez na vida, alguém estava me acolhendo. Dona Célia me deu um prato de comida e um copo de leite morno. Eu comia devagar, sentindo o gosto de cada pedaço. Era a primeira vez que eu comia sem medo, sem pressa, sem ouvir gritos ecoando ao fundo.
Ela me olhou com um misto de pena e preocupação. Você não pode voltar para lá, Edna, disse com firmeza. Eu sabia disso, mas ouvir de outra pessoa me deu ainda mais certeza. Eu nunca mais pisaria naquela casa. Mas então veio o medo. E se minha mãe me procurasse? E se ninguém acreditasse em mim? Eu não era nada, não tinha ninguém. Meu coração apertou. Mas naquele instante, Dona Célia segurou minha mão e disse: Você tem a mim. Foi a primeira vez que alguém me fez sentir que eu pertencia a algum lugar. Eu não era só uma menina perdida. Eu era alguém que merecia cuidado, proteção. Eu era alguém que importava. Passei os dias seguintes na casa de Dona Célia. Ela me ajudou a encontrar um lugar onde eu poderia ficar, um abrigo para meninas como eu. Lá, encontrei outras histórias parecidas com a minha. Eu não era a única. A vida naquele abrigo não era perfeita, mas era 1000 vezes melhor do que o porão. Ali, ninguém me batia. Ninguém me trancava no escuro. Pela primeira vez, eu tinha um colchão de verdade para dormir. As semanas viraram meses, e os meses viraram anos. Eu cresci, aprendi, me tornei mais forte. Mas mesmo com tudo aquilo ficando para trás, um medo ainda me assombrava. E se um dia minha mãe me encontrasse? Eu sabia que minha jornada estava apenas começando. Fugir não era suficiente. Eu precisava construir algo meu. Precisava provar para mim mesma que eu nunca mais seria a menina do porão. Mas isso é algo que você precisa ouvir até o final. Porque a minha vida mudou de um jeito que eu jamais imaginei. E eu prometo, o que vem a seguir, você não vai querer perder. O abrigo foi meu primeiro lar de verdade. Não era perfeito, mas ali ninguém me trancava no escuro, ninguém levantava a mão contra mim. Foi onde aprendi que o mundo podia ser mais do que medo. Mas também foi onde percebi que a liberdade não era suficiente. Eu precisava de um propósito. Nos primeiros meses eu ainda dormia encolhida, como se estivesse me protegendo de algo invisível. Eu demorava a comer, esperando um grito ou um tapa que nunca vinham. Meu corpo havia se acostumado a viver em alerta, como um animal que passou tempo demais acorrentado. Mas então comecei a mudar. A cada dia que passava, meu medo diminuía um pouco. Eu comecei a estudar, algo que minha mãe nunca havia permitido. Descobri que eu gostava de aprender, que eu tinha uma mente curiosa. Pela primeira vez, me senti capaz de algo. A escola era simples, mas para mim era um novo mundo. Eu me fascinava com as palavras, com os números, com histórias de pessoas que, assim como eu, enfrentaram dificuldades e venceram. Foi lá que comecei a imaginar um futuro que não estivesse preso ao passado. No abrigo, conheci outras meninas que também haviam fugido. Algumas tinham histórias ainda piores que a minha, mas algo nos unia. Todas nós queríamos recomeçar, e foi esse desejo de mudança que me fez tomar a maior decisão da minha vida. Eu não podia ficar ali para sempre. Aos 16 anos percebi que precisava andar com minhas próprias pernas. Foi então que comecei a procurar trabalho. Não tinha experiência nem referências, mas tinha algo que ninguém podia tirar de mim: determinação. A primeira porta que bateu na minha cara doeu. A segunda também. Mas eu já tinha enfrentado coisas muito piores do que um não. Então continuei tentando. Até que uma senhora, dona de uma pequena padaria, me olhou com atenção e disse: Você sabe trabalhar duro? Eu respondi que sim. E ela me deu uma chance. Aquele foi meu primeiro emprego. Acordava antes do sol nascer, varria o chão, organizava os pães na vitrine, atendia os clientes. O cheiro do pão quentinho me fazia sentir que, pela primeira vez, eu pertencia a algum lugar. Eu trabalhava dobrado, sempre com medo de que alguém percebesse que eu não sabia nada e me mandasse embora. Mas aos poucos fui aprendendo. A dona da padaria, Dona Lúcia, me ensinou mais do que apenas servir café. Ela me ensinou que trabalho também podia ser amor. Foi na padaria que comecei a enxergar meu valor. Clientes começaram a me chamar pelo nome, sorriam para mim, perguntavam como eu estava. Pela primeira vez,
Eu sentia que era alguém no mundo, e isso me deu forças para querer mais. Se antes eu fugia do passado, agora eu queria construir um futuro. E esse futuro começava ali, entre o cheiro de pão fresco e as mãos cheias de farinha. Foi ali que percebi que eu não apenas sobrevivi, eu estava começando a viver. E se minha história fez sentido para você até aqui, quero te pedir algo. Se inscreva no canal e deixe um comentário. Quero saber o que essa história fez você sentir, porque histórias como essa podem alcançar pessoas que precisam ouvir que sempre existe um caminho. O tempo passou e eu fui crescendo na padaria. Aos 18, já fazia mais do que limpar. Aprendi a preparar receitas, a mexer no caixa, a conversar com os clientes. Eu me sentia parte daquele lugar. Mas no fundo, sabia que aquele era apenas o começo. Um dia, Dona Lúcia me chamou para conversar. Você tem talento, menina, ela disse. Já pensou em estudar mais? Em aprender algo novo? Eu nunca tinha pensado nisso. Para mim, trabalhar já era o suficiente. Mas aquela pergunta ficou na minha cabeça. Foi assim que, com o pouco dinheiro que ganhava, me matriculei em um curso noturno. Trabalhava o dia todo e estudava à noite. Foi difícil, mas eu sabia que o conhecimento era minha chave para um futuro ainda maior. E foi nesse curso que conheci uma pessoa que mudaria minha vida para sempre. Alguém que me mostraria que o amor, aquele amor verdadeiro que eu nunca tive, existia. Meu coração, que sempre viveu trancado, estava prestes a se abrir pela primeira vez. Mas isso é algo que você precisa continuar ouvindo para entender, porque a minha jornada está longe de acabar. O curso noturno abriu um novo mundo para mim. Eu sempre achei que meu destino era trabalhar e pagar as contas, mas ali percebi que eu podia ser mais. Eu podia construir algo meu. Foi lá que conheci Jorge, um rapaz que, assim como eu, também carregava cicatrizes do passado. Ele era alto, de voz calma e sempre tinha um sorriso sincero. Nos primeiros dias, mal trocamos palavras, mas aos poucos nos aproximamos. Ele me oferecia ajuda com os exercícios, puxava a conversa nos intervalos e, sem perceber, algo novo nasceu em mim, confiança. Eu não sabia o que era ser amada. Sempre vi o amor como algo distante, algo que não pertencia a pessoas como eu. Mas Jorge me tratava com respeito, com paciência. Ele nunca levantava a voz, nunca me fazia sentir pequena. Pela primeira vez eu baixei a guarda. Nos tornamos amigos antes de qualquer coisa. Ele me contava sobre sua infância difícil, sobre os trabalhos que já teve, sobre como também queria um futuro melhor. Era a primeira vez que eu via alguém que entendia minha luta, e essa conexão nos aproximou ainda mais. Eu tinha medo de me envolver, medo de me machucar, medo de que, no fim, tudo fosse uma ilusão. Mas Jorge não desistia de mim. Ele estava ali, dia após dia, mostrando que amor não era prisão. Amor era liberdade. Com o tempo, nos apaixonamos. Foi um amor simples, sem promessas grandiosas, mas verdadeiro. Ele me fazia rir, segurava minha mão com firmeza, olhava para mim como se eu fosse importante. E pela primeira vez, eu acreditei que talvez eu fosse. Foi ele quem me incentivou a sonhar mais alto. Você é mais forte do que pensa, Edna, ele dizia. Não tenha medo de buscar o que merece. E essas palavras ficaram comigo. Eu não era mais uma menina assustada. Eu era uma mulher que queria mais da vida. Aos 22 anos, me casei com Jorge. Não foi uma cerimônia luxuosa, mas foi repleta de amor. Eu nunca pensei que teria uma família minha, que encontraria alguém que me olhasse com carinho, que segurasse minha mão sem apertar forte demais. Com o tempo, construímos nossa vida juntos. Trabalhávamos muito, juntávamos cada centavo. Queríamos uma casa, queríamos um futuro sólido. E depois de anos de luta, conseguimos. Compramos uma casinha simples, mas era nossa. Naquele dia, quando cruzamos a porta daquela casa pela primeira vez, eu senti algo que nunca havia sentido antes. Segurança. Eu finalmente tinha um lar. Não um lugar de medo,
mas um lugar de paz, onde ninguém jamais me trancaria no escuro. Foi nessa casa que vieram nossos filhos. Primeiro João, depois Ana. Ser mãe me assustava. Eu tinha medo de repetir o que vivi, medo de não saber amar. Mas no momento em que segurei meu filho nos braços pela primeira vez, entendi que eu nunca seria como minha mãe. Eu prometi a mim mesma que meus filhos nunca conheceriam o medo dentro de casa, que nunca teriam que engolir o choro, que nunca sentiriam a solidão do abandono. Eu não apenas quebrei o ciclo, eu destruí ele por completo. Os anos passaram e nossa vida foi se construindo com trabalho e amor. Jorge e eu batalhamos, criamos nossos filhos com dignidade e, ao contrário do que sempre temi, me tornei uma mãe que amava sem medo. Um dia, enquanto preparava o jantar, João veio até mim e disse: "Mãe, você é a pessoa mais forte que conheço." Eu sorri, mas por dentro senti uma emoção imensa. Se ao menos ele soubesse o quanto lutei para ser essa mulher forte. Minha casa virou um ponto de encontro para a família. Sempre cheia, sempre barulhenta, sempre repleta de risadas. Aos domingos, a mesa ficava lotada e eu olhava para tudo aquilo com gratidão. Eu havia construído o que um dia achei impossível. Mas mesmo depois de tantos anos, havia algo que ainda me assombrava: o fantasma do passado. Eu nunca mais soube de minha mãe. Nunca procurei saber, mas o destino sempre encontra um jeito de nos testar. Foi num dia comum quando ouvi batidas na porta. Ao abrir, meu coração congelou. Lá estava ela. Minha mãe, agora uma mulher envelhecida, cansada, com os olhos fundos. Eu fiquei sem reação. Ela me olhou e disse apenas uma frase: "Preciso de ajuda." Minha mente se encheu de lembranças. Do porão, do frio, do medo. Eu podia fechar a porta, fingir que nunca a vi. Mas naquele instante, percebi que ainda havia algo dentro de mim que precisava ser resolvido. Minha mãe, a mulher que me jogou no escuro, agora pedia luz. Eu não sabia o que fazer. Parte de mim queria que ela sentisse o mesmo abandono que me fez sentir. Mas outra parte sabia que aquele momento mudaria tudo. E é isso que você precisa ouvir, porque às vezes o maior desafio da nossa vida não é escapar do passado. É decidir o que fazer quando ele bate à nossa porta. Eu fiquei parada ali, segurando a porta, enquanto minha mãe esperava uma resposta. Era estranho vê-la assim, frágil, quase irreconhecível. Por tantos anos, ela foi o monstro da minha infância. Agora, parecia apenas uma mulher derrotada pela vida. Eu podia fechar a porta. Podia deixá-la ali, do lado de fora, como ela tantas vezes me deixou no porão. A justiça perfeita. Mas naquele instante, percebi que esse não era o tipo de mulher que eu havia me tornado. Respirei fundo e a deixei entrar. Minha mãe olhou ao redor, observando minha casa, minha família. O lugar era quente, aconchegante, o completo oposto do lar que ela me deu. Eu vi em seus olhos o choque de perceber o que eu havia construído sem ela. "Por que veio aqui?" perguntei, tentando manter a voz firme. Ela baixou a cabeça, mexeu nas próprias mãos. "Porque não tenho mais ninguém." Sua voz era fraca, quase sussurrada. De repente, percebi que o destino havia invertido nossos papéis. Quando eu era criança, foi ela quem me deixou sozinha. Agora, era ela quem estava abandonada. A vida, de algum jeito, trouxe tudo de volta. Mas isso não significava que eu precisava aceitar. Não significava que as feridas haviam sumido. Jorge entrou na sala e ficou me observando, esperando que eu tomasse uma decisão. Meus filhos passaram pela porta perguntando quem era aquela mulher. Eles não sabiam da minha história, não do jeito que realmente aconteceu. Eu sentei na cadeira e encarei minha mãe. "Você veio atrás de mim por quê? Porque precisa de ajuda ou porque sente culpa?" Ela hesitou. Por um instante, achei que ela não responderia. Mas então, murmurou: "As duas coisas." Aquelas palavras caíram pesadas sobre mim.
Parte de mim queria gritar, perguntar se ela sabia o que tinha feito comigo, mas outra parte só queria seguir em frente. Eu não queria viver carregando aquela dor para sempre. A verdade é que o passado sempre encontra um jeito de voltar. Mas naquele momento, percebi que eu tinha algo que minha mãe nunca teve: escolha. Eu podia escolher não ser como ela. Podia escolher a paz ao invés da raiva. Você pode ficar aqui por um tempo, eu disse finalmente. Jorge me olhou com surpresa, mas não questionou. Minha mãe assentiu, os olhos cheios de algo que eu nunca tinha visto antes: gratidão. Nos dias que seguiram, ela permaneceu em silêncio. Não pediu desculpas, não tentou justificar o que fez. Apenas observava, como se tentasse entender a família que eu construí, a família que ela nunca me deu. No começo era difícil. Eu a evitava, e ela parecia não saber como se encaixar ali. Mas então, uma noite, a vi sentada sozinha na varanda. Pela primeira vez, ela não parecia a mulher que me jogava no escuro. Parecia apenas uma mãe que não sabia amar. Sentei ao lado dela sem dizer nada. Ficamos ali em silêncio, ouvindo o vento balançar as folhas. Até que finalmente ela disse: "Eu fiz tudo errado, não fiz?" Sua voz era pequena, carregada de arrependimento. Eu poderia ter respondido com raiva. Poderia ter jogado cada memória dolorosa na cara dela. Mas em vez disso, só suspirei. Fez. Porque era verdade. Mas também era verdade que eu não precisava mais viver aprisionada àquele passado. Aos poucos, minha mãe passou a fazer parte da casa. Ela ajudava com pequenas coisas, falava pouco, mas observava muito. E mesmo sem dizer, eu sabia que ela estava aprendendo o que era amor através dos meus filhos. Foi um processo longo, e ela nunca foi perfeita. Nunca virou a avó amorosa dos contos de fadas, mas mudou. Se antes sua presença era fria com o tempo, passou a ter um peso diferente. Não mais de dor, mas de uma tentativa de redenção. Eu não esqueci o que ela fez. Não posso esquecer. Mas aprendi que guardar rancor não cura feridas. Aprendi que, às vezes, perdoar não é sobre quem errou. É sobre quem quer seguir em frente sem carregar tanto peso. Um dia, quando já estava fraca demais para sair da cama, minha mãe segurou minha mão e disse: "Obrigada por não me deixar sozinha." Foram as últimas palavras que ouvi dela. Naquela noite, ela partiu. Eu não chorei por saudade, mas também não senti alívio. Apenas fechei os olhos e deixei que o silêncio fizesse o que precisava fazer. Minha mãe se foi como viveu, sem saber exatamente como amar, mas tentando no final. Se tem algo que aprendi nessa vida, é que podemos escolher quem queremos ser. Eu escolhi não ser como minha mãe. Escolhi ser amor, ser luz. Porque no fim, o que nos define não é o que fizeram conosco, mas o que decidimos fazer com isso. O tempo passou e minha vida seguiu adiante. Meus filhos cresceram, meus netos chegaram, e a casa, antes repleta de gritos e dor, se transformou em um lar de amor e acolhimento. Mas o passado nunca desaparece por completo. Às vezes, nos pega desprevenidos em lembranças silenciosas, em cheiros que remetem a tempos difíceis. Mas hoje, sei que essas memórias não me controlam mais. O que mais me assombra não é lembrar do porão, do frio ou da fome. O que me assombra é pensar no que poderia ter sido de mim se eu tivesse aceitado aquilo como minha única realidade. Se eu tivesse acreditado que aquele sofrimento era tudo o que a vida me reservava. Mas eu lutei. Lutei com todas as minhas forças, mesmo quando tudo parecia perdido. Minha mãe partiu há alguns anos. Não foi a mãe que eu precisava, mas nos últimos tempos tentou se redimir. Nunca disse as palavras que talvez eu quisesse ouvir, mas de alguma forma aprendeu a demonstrar um arrependimento silencioso. Mesmo assim, nunca fomos realmente mãe e filha. O tempo não apaga tudo, mas me ensinou que eu precisava seguir em frente. Eu não perdoei minha mãe por ela. Perdoei por mim.
Porque eu me recuso a passar a vida inteira carregando o peso daquilo que me machucou. Percebi que o perdão não significa esquecer, nem aceitar o que foi feito. Significa libertar a si mesmo do rancor. E quando compreendi isso, senti que finalmente estava livre. Meu maior orgulho não está na casa que construí, nem nas coisas que conquistei. Está na família que formei. Meus filhos cresceram em um lar sem medo, sem portas trancadas, sem silêncio forçado. Meus netos correm pela casa, riem alto, fazem bagunça. E eu sorrio, porque cada risada deles é a prova de que minha dor não passou para a próxima geração. O que me torna mais feliz é saber que o ciclo se quebrou em mim. Poderia ter sido diferente. Eu poderia ter endurecido, me tornado fria e distante. Mas escolhi o oposto. Escolhi amar. Escolhi ser um porto seguro. Escolhi ser aquilo que eu nunca tive. Porque amor não é instinto. Amor é decisão. E eu decidi que minha história não terminaria como começou. Se minha história te tocou, quero te pedir algo. Deixe um comentário e me diga o que sentiu. Se inscreva no canal para continuar acompanhando relatos de vida, cheios de superação e aprendizado. Juntos, podemos espalhar essa mensagem e ajudar outras pessoas. A vida me ensinou que somos mais fortes do que imaginamos. Não importa de onde viemos, não importa o que tentaram fazer com a gente. O que realmente importa é o que escolhemos fazer com isso. Eu escolhi ser luz. Escolhi ser um exemplo para minha família. Escolhi ser a prova de que a dor pode ser transformada em força. E essa escolha fez toda a diferença. Se eu pudesse voltar no tempo e falar com aquela menina assustada no escuro, eu diria: você vai conseguir. Aguente firme, porque ela conseguiu. Ela sobreviveu, cresceu, amou e foi amada. E hoje, eu sou essa mulher que conta sua história sem medo, porque o medo já não faz parte de mim. A escuridão já não me define mais. Minha jornada não foi fácil, mas cada passo valeu a pena. Hoje, posso dizer que sou livre. Não porque esqueci o que passei, mas porque escolhi não deixar que aquilo me prenda. Escolhi transformar minha dor em aprendizado. E se eu conseguir, qualquer um pode. Você pode. Nunca duvide disso. A vida é feita de escolhas. Eu escolhi seguir em frente. Escolhi não me tornar o que me fizeram. Escolhi dar ao mundo aquilo que eu nunca recebi. Porque no final das contas, o que realmente importa não é o que tiraram de você, mas sim o que você decide construir com o que sobrou. Se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, compartilhe essa história. Você pode ser a voz que traz esperança para quem está perdido no escuro. Você pode ser o motivo pelo qual alguém encontra forças para continuar. Nunca subestime o impacto que uma história pode ter. E se você está passando por um momento difícil, eu quero te dizer uma coisa. Você não está sozinho. O sofrimento pode parecer eterno, mas ele não é. Sempre há um jeito de recomeçar. Sempre há um caminho para sair da dor. Nunca deixe ninguém te convencer do contrário. Obrigada por me ouvir até aqui. Que sua vida seja cheia de força, coragem e, acima de tudo, amor. Porque no fim é isso que realmente importa. O amor sempre vence. O amor sempre transforma. O amor sempre liberta. Eu sou Edna e essa foi a minha história. Espero que ao compartilhar com você, você receba uma dose de emoção e inspiração. Até a próxima história.